Doutor Maurício dizia, Drick, olha, você tem que ler, né? Secretário Estadual da Economia Solidária, Apoio à Micro e Pequena Empresa. É pouco ou quer mais? É o maior secretário que nós temos aqui. É a maior secretaria. A maior secretaria em nome. Doutor Cláudio Lamar, que é presidente da OAB, doutor Antônio Carlos Baldi. O doutor já começou a debochar. Depois o homem de $1 milhão. Depois, eu acho que $1,5 milhão. Mais de $1 milhão dos clientes. Bem mais de $1 milhão. Eu acho que provavelmente ele é quem lida com mais dinheiro de todos nós aqui. Doutor Paulo. Ninguém lida com tanto dinheiro quanto o Baldi. Doutor Paulo de Argolo Mendes, o doutor. Cheio de inveja. O doutor Rodrigo Dalcin, que é advogado e presidente da Fundação de Escola Superior do Direito Tributário. Perfeito, exato. Essa acertei também, é uma federação longa. Direito Tributário. Doutor Sarmento Barata, até pedi para dar uma olhada nos dedos, doutor Henrique, porque eu estou prestes a consultar com ele. Se o João Paulo deixar, porque o João Paulo nunca deixa, né? Então, o colega de turma. É meu colega de turma. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quanto? Vocês precisam ver. Não é dinheiro. Paulo Sérgio, não. O Paulo Sérgio pediu pro doutor Barata. Barata, deixa eu ver aqui a tua mão. As coisas fazia assim nos dedos do Barata. Então. Isso eu vi. Aí fiquei sabendo o porquê. Eu perguntei se era direito ou esquerda. Ele vai fazer uma consulta pro doutor Barata. Exame da próstata. E o pior é que o Barata disse que é ambidestro. Foi examinar o material. Porque outro dia eu falei com o doutor Barata, mas não tem problema, vou lá na tua sala mesmo que eu faço. Pode fazer se alguém entra lá. Saiu rindo. Pensou se alguém entra. Paulo, eu perguntei pro Baldi agora qual foi a avaliação dele depois de examinar o material. Aí ele saiu rindo, alegre, saltitante. Interessante. Foi o Baldi que disse. Não vou perguntar pro doutor Barata quantos riscos ele tem no cano, né? Ah, não. Quantos exames ele já fez? Isso não. Alguns milhares, né? Já gastei os dedos. Já gastou, pô, bom, agora tá bom dia então. Ao menos tá lisinho. Bom, com bom humor estamos começando o Papo Boa Noite de hoje. E tem um assunto que acho que foi o doutor Lamar que levantou aqui, a questão do nosso hospital da Ubra lá de Tramandaí. Exatamente, e é uma grande preocupação, porque os funcionários do hospital já estão recebendo aviso prévio da Ubra. Isto quer dizer, daqui a 30 dias não tem mais funcionários no hospital. Ouço dizer, sem confirmação, que a Santa Casa vai assumir. Seria uma boa, hein? Mas também teria que haver uma licitação prévia para que a Santa Casa fosse escolhida. Agora imagina o tempo que vai levar uma licitação. Mas não são dois hospitais privados? A Santa Casa e o hospital da Ubra? Mas é quem está... Por que a licitação? Eu acho que porque tem uma gestão tripartite aí, com dinheiro do governo do estado, governo federal. Recursos públicos federais viriam, e aí por força disso, na contratualização, não é isso, Argolo? É uma coisa por aí. Mas de qualquer forma, eu gostaria de só fazendo uma colocação com relação a esse tema, que é um tema que preocupa todos nós hoje no povo. Saúde, né? Nós vemos a situação que estão as emergências, as pessoas sendo tratadas de forma absolutamente desumana nas emergências, não tendo leitos, a questão dos medicamentos, né? Tudo isso que afeta a todos nós, né? E agora tivemos essa notícia com relação ao hospital de Tramandaí, mas tem um fato anterior a isso, que foi justamente o fechamento do Hospital Luterano e do Hospital Independência. E que nós todos fizemos um grande movimento aqui na capital, né, com as entidades representativas da área médica, todas as entidades, a UAB, enfim, inúmeras entidades que representam efetivamente a sociedade civil, na busca de abrirmos aqueles dois hospitais. Exato. O Luterano e o Hospital Independência. E o Independência, eu lembro, Argolo, que naquele momento, quando fizemos uma vistoria judicial, e lá estivemos por força, inclusive, de uma ordem judicial, na época do juiz federal, do Guilherme Pim Machado, nós nos deparamos com uma situação que, na minha concepção, na minha ótica, naquele momento, verdadeiramente absurda. Ou seja, um hospital que estava fechado, há não sei quanto tempo, me socorre erro, e que estava pronto, montado. Paulo, absolutamente montado estava o Hospital Independência. Eu lembro bem que num determinado momento desta vistoria que fizemos, volto a repetir, uma vistoria judicial, determinada por força de uma ordem judicial, que foi pedido da UAB, nós chegamos na frente de uma determinada sala de cirurgia e a sala estava fechada, e a pessoa que estava nos acompanhando e acompanhando o oficial de justiça disse que não poderia abrir a porta.
E aí eu forcei o assunto, disse, olha, a porta vai ser aberta sim, se o senhor não tem a chave, nós vamos arrombar, porque nós temos aqui uma determinação judicial e nós queremos cumprir, e eu quero ver, a OAB e as outras entidades aqui, queremos ver a situação e o estado desta sala. Quando não foi a minha surpresa que a sala esta foi aberta, e a sala estava com a luz acesa, e eu não estou aqui fazendo uma colocação por força com a luz acesa, e inclusive com um lençol numa das macas esticado já, ou seja, a impressão que dava que aquela sala estava pronta para receber um determinado paciente. Bem, mas eu vou àquilo que é mais grave e mais sério na minha avaliação neste momento. Recebi uma informação este final de semana do presidente do CREMERGS, Dr. Fernando Matos, que me telefonou para me afirmar que o Hospital Independência não tinha mais aqueles equipamentos todos, não foi aberto até hoje, e que a perspectiva agora de reabrirem o Hospital Independência e o Luterano já vai coisa aí de mais 3, 4, 5, 6 meses. É a situação que nós estamos vivendo. E já tem infiltração de umidade pelas paredes e, quer dizer, precisa passar por uma reforma agora. E onde é que foram esses rapazes? Era um hospital montado. Pronto. Assim, ó, podia começar a trabalhar no dia seguinte. Argolo, eu lembro como se fosse hoje, Baldi, eu lembro como se fosse hoje a minha indignação enquanto cidadão, quando entrei naquele hospital, e nós estávamos vivendo, a OAB estava vivendo ativamente toda aquela situação das emergências, nós tínhamos ido aos hospitais, a nossa Comissão de Direitos Humanos da Ordem sendo demandado, o Ricardo Breyer, que é o coordenador da comissão, sendo demandado de forma direta, diariamente, por pessoas lá reclamando, e nós entramos naquele hospital e nos deparamos com uma situação como essa. Talvez aí a necessidade mesmo de se, assim, de que haja uma conduta para evitar o fechamento do hospital Tramandaí, né? Exato. Para que não aconteça a continuidade da atividade. Para que não aconteça a mesma coisa lá. Mas que país? Não, o hospital parado 6 meses deixou de ser um hospital. A verdade é essa. Aquilo precisa de manutenção constante, tem que estar em funcionamento. Mas choca, né, Argolo? Nós sabíamos que o hospital estava montado e que hoje está completamente vazio. Mas quem é que montou? É um descaso com a saúde. O equipamento. E as pessoas estão ficando aleijadas por causa disso. Porque não estão conseguindo ser operadas. Era um hospital de cirurgia traumatológica e ortopédica que operava as pessoas no prazo necessário para que não ficasse com defeito físico. Isso não está mais acontecendo. E esse é o maior prejuízo, né? Pela ideia do Dr. Pinho fazer a OAB lá. O hospital foi pedido da ordem. Nós requeremos a ordem. Senão depois ia ficar, já estava assim. Isso, Paulo, talvez a participação de instituições sérias, compromissadas com a verdade, com a sociedade, que num arranjo multifacetado conseguiram trazer à tona, à luz, a dificuldade que nós temos, principalmente tratando da saúde. O maior pleito hoje da comunidade gaúcha, comunidade porto-alegrense, comunidade de Tramandaí, imagina, que serve como uma referência para todo o litoral norte, justamente a participação e a transparência num processo cíclico de renovação de compromissos que devem ser assentados com vistas a atender bem a nossa população. Me ajuda, por favor. Um colega teu, falando sobre o hospital que o Lamáquia visitou e inspecionou, disse que de material, de equipamento lá dentro, tinha mais de 2 milhões de dólares. Com toda certeza. Nós deveríamos convocar deveríamos convocar uma visita aos galpões dos portos do Brasil, que guardam material também de equipamentos médicos, que ficam lá por 5, 10, 15 anos, sem atender a nossa população, descumprindo uma necessidade imediata. Doutor Barato. Pois sabe, eu fico um pouco preocupado e até surpreso com a reação dos senhores. Isso não é nada novo. Isso nós sabemos. Absolutamente não é novo. Vou dizer uma coisa, o Argolo pode me ajudar, de 1944 para cá, a população aumentou e o número de hospitais diminuiu, o número de leitos diminuiu. Aumentou? Mas o número de leitos... Mas tá certo. Olha aqui, a moda tá pegando. Presídio agora, em vez de construir novos presídios, se tira os presos dos presídios. Não se cria lei para tirar presos dos presídios. Não, esvazia os presídios. Agora a educação vai ser a mesma coisa. Alunos mais fracos vão para casa. Então nada me surpreende, nada. Os doentes mais... Nada me surpreende. Que tem uma situação menos grave, vão para casa. Então vai sobrar lei. Eu posso citar ligeirinho aqui 10 hospitais que fecharam. Nos últimos 10, 15 anos. Tu disseste que de 1944 para cá a população aumentou. Barata, desculpe, 1970 nós éramos 90 milhões.
tinha uma marcha do futebol do Campeonato do Mundo, 90 milhões, mas somos 200 milhões. Mas eu acho que tu não entendesse. O número de leitos hospitalares isso foi na Copa de 70, não foi em 50. O Barata disse que aumentou a população e diminuíram os leitos. Viu, Baldi? O Barata disse que aumentou a população e diminuíram os leitos. Se aumentasse a população e o número de leitos ficasse estacionário, já seria um problema seríssimo. Mas não, além disso, diminuiu o número de leitos. Mas agora eu quero parabenizar o seguinte, a estatística, você gosta de estatística? Então vamos rapidamente diminuir a estatística dos presos no Brasil. A população carcerária vai diminuir um espetáculo. Resultado da atividade de segurança pública maravilhosa. Acho que tu está demonstrando. Não. Acho que tu está demonstrando. E tu sabe que no INSS já estão gestando uma coisa semelhante. Porque hoje tu atende o paciente, acha que ele tem que ficar 30, 60 dias afastado, enfim, ele não tem condições de retornar ao trabalho, tu atesta os primeiros 15 dias e encaminha para a perícia. Né? E lá, junto à médica, vai determinar quanto tempo ele tem que ser afastado, etc. Bom, ao invés de contratar mais peritos, eles estão pretendendo prorrogar esse prazo para 4 meses. Mas que bárbaro. Então o atestado médico vai ser de até 4 meses. Alimentando a indústria do atestado médico. E a pressão... Que é a grande dificuldade que nós encontramos. Imagina a pressão... Uma massa de trabalhadores a pressão sobre o clínico lá, o médico de família, admitido lá no meio de uma vila, né? E a pressão que ele vai ter para encostar um sujeito. Mas, Argolo, ainda na linha do que dizia o Barata, né? Aumentou a população, diminuíram os leitos. Mas tem uma explicação que eu acho que nós temos que levar em consideração, né? Faltou dinheiro para a saúde ao longo desse período todo. O CPMF realmente não rendeu aquilo que se esperava. Não rendeu nada. Muito pouco. Não tinha dinheiro para a saúde. O problema eu conheço bem o problema. Daria tudo certinho, só que avançaram no dinheiro da CPMF. Essa história foi recontada agora, recentemente. Mas é justamente isso aí. Eu, claro que fiz uma brincadeira aqui às avessas. Mas absolutamente verdadeiro. O que se arrecadou com o CPMF, se tivesse sido aplicado... Quando o Ministério da Saúde foi separado do Ministério da Previdência, ele ficou com 8% da verba. Não dava. Foi convidado o nosso amigo Adílio Jatene. E ele disse que não ia ser possível. E aí bolou várias coisas, entre as várias coisas que se estudou, foi o imposto do cheque, que é interessante sobre vários aspectos. E ele disse, se porventura colocarem a mão no dinheiro esse do cheque, eu saio. A primeira coisa que eles fizeram é não botar a mão no dinheiro do cheque, eles tiraram 8% daquele que tinha sobrado. E aí no outro mês, eles botaram a mão no CPMF, não me lembro qual a percentagem, 25%, 30%, não me lembro bem. Figarice. E ele se demitiu. Saiu, não quero mais saber. Coerência, né, doutor? Coerência, o que esse país precisa. Coerência. Ele e o Itamar Franco, os dois. Coerência e planejamento, acima de tudo. Mas essa notícia de 15 para 4 meses vai ser o caos. Eu estava lendo uma matéria esse fim de semana aí no Sul, até ela veja. Olha aqui, vai pagar tudo isso. Estava ali, o bom para a empresa é não ter empregados. Não, é uma empresa sem empregados. Né? Vamos robotizar. Nós vamos intervalo comercial, depois vamos tratar de tributos. Doutor Lamarck esteve lá no evento em Gramado, promovido pela... Um evento extraordinário. Rodrigo e todos os colegas da Fundação estão de parabéns. Fundação Escola Superior do Direito Tributário. Depois do intervalo comercial.